Noite, me sinto privilegiado em poder ser filhos dos nossos pastores dessa casa, amém? E também me sinto privilegiado em poder compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração com vocês aqui nesta noite, amém? Estamos sendo ministrados neste ano, é um ano de mudanças, é um ano onde, com certeza, se nós mudarmos, viveremos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Amém? O texto que a gente temos lido, que é a base, que está em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Deus tem falado muito em meu coração nesse tempo. Quando o missionário leu esse versículo na primeira vez, algo me chocou, que eu gostaria de compartilhar, que se chama inconformismo. Não tem como acontecer uma mudança se nós não chegarmos ao nível do inconformismo. O que é o inconformismo? Não aceitar a vida que nós estamos vivendo. A partir do momento que nós aceitamos o nível espiritual, a situação, nós estamos se conformando com aquilo. Então, aqui em Romanos, para nós alcançarmos aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, o primeiro passo que nós precisamos ter se chama não se conformar. A partir do momento que nós não se conformamos, nós com certeza lutaremos para viver o novo que o Senhor tem. Irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Você precisa alcançar o nível do inconformismo. Tem pessoas dentro da igreja que vivem 30 anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos, no mesmo nível espiritual. Mas por que eles vivem? Por que uns crescem e outros não crescem? Por que uns se tornam e outros não se tornam? Sabe por quê? Porque ele se acomodou, não chegou no nível do inconformismo. Ele aceitou, irmão, vou usar uma expressão aqui, a pobreza espiritual. Ele aceitou, apenas aceitou. Ele não fez nada para mudar, para viver o que o Senhor tem. Se eu perguntar para você aqui, o Senhor quer abençoar todos, sim ou não? Sim. Por que uns são abençoados e outros não? Por que uns vivem um nível alto espiritual e outros não? Por que uns nessa caminhada vivem, irmão, correndo e outros vivem se arrastando? Se chama que eles estão aceitando a pobreza espiritual. Estão aceitando. E não estão fazendo nada. Estão acomodados. E vivendo aquilo. Então é muito importante para nós alcançarmos as mudanças. Nós precisamos ficar inconformados. Nós precisamos querer mudar. Precisamos ser uma pessoa que não aceita a forma que está vivendo. Que não aceita. Eu fui visitar o Ivo essa semana, a volta ali, e ele estava contando a história da mãe dele com o pai dele. Lembra? Que ele brigava com ela para ir para a igreja. E proibia ela de ir para a igreja. E nós conversando lá. E ele falou, mas a minha mãe não aceitou aquilo e foi para a igreja. Aí eu falei para ele, sabe como que a tua mãe venceu isso? Porque depois o Ivo contando, ele falou assim, pastor, mas depois o meu pai perguntava para minha mãe se ela não ia para a igreja. Ela estava no horário, ia chegar atrasado, né? Sabe como que ela venceu assim? Porque ela não se conformou, joelho no chão e orou. Não foi brigando, não foi imposição, irmão. Ela não aceitou a situação, mas não foi no braçal,
foi joelho no chão, foi oração. Mas tem pessoas que aceitam a situação, que aceitam o momento e não faz nada. Acha que vai resolver no braçal. É na oração, meu irmão. É na oração. Então, mas com certeza ela teve uma atitude de um inconformismo. Em Provérbios capítulo 27, versículo 7, que nos dá a base, diz assim: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é. Quem está acomodado, aceita a situação. Mas, irmão, quem está incomodado, ele não aceita aquela situação. Quem está satisfeito, até o mel é ruim, despreza o mel. Mas quem está com fome, até o amargo é doce. Então nós precisamos entender isso. Temos aprendido que a mudança cabe a nós. E a transformação é Deus que faz. As mudanças que nós precisamos fazer, cabe a nós. Com certeza, Deus não vai falhar na transformação. Mas Ele espera que nós damos o primeiro passo de uma atitude, de uma escolha, de um posicionamento de mudança. Irmãos, entende uma coisa, se você só ficar orando, não vai acontecer as mudanças. Você precisa ter uma atitude que quer mudar. O Nicolas está lá, vou contar um pouco. Eu estava conversando com ele, trocando uma ideia com ele, aconselhando ele, dando uns puxão de orelha. Ele chegou para mim: pastor, eu quero mudar. E eu falei para ele: mas o tanto que você está disposto para essa mudança? Essa mudança vai te custar. Mudança custa, irmão. A mudança custa. Se você não estiver disposto a pagar o preço para ter essa mudança, nem entra na briga. Ele falou assim: pastor, realmente agora eu quero essa mudança. E eu falei: então eu quero ver, irmão. A tua mudança começou, mas ela é uma longa caminhada. Porque ele se conformou com a vida que estava vivendo. Pois as mudanças vêm primeiro e depois a transformação. Em Lucas capítulo 5, versículo 37, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pois os odres são as mudanças. Para deitar o vinho novo, primeiramente os odres precisam estar novos, preparados para aquilo. Se Deus olhar para mim, para você, e não ver as mudanças necessárias que nós precisamos fazer, Ele não vai deitar o vinho novo, irmão, porque Ele não desperdiça. Ele não desperdiça. Às vezes, para você alcançar a mudança, vai gerar um desconforto. Desconforto da vergonha, desconforto de se humilhar, o desconforto de pedir perdão, de ceder perdão, o desconforto de reconhecer quem você é. Aí virá o vinho novo. Eu trouxe aqui uma recapitulação, mas hoje eu gostaria de ministrar algo para vocês, que o título que eu coloquei se chama: A mudança não é imediata, é um processo. Repita assim comigo: a mudança não é imediata, é um processo. Você entendeu isso? As pessoas acham que mudei. Não, é um processo. É um processo. Por que muitas pessoas rodam
e não alcança as mudanças. Sabe por quê? Porque elas têm no entendimento que de hoje para amanhã elas vão mudar. Não é assim, irmão. Não é assim. E às vezes, por que muitas pessoas desistem de uma busca de uma mudança? Porque elas acham que amanhã elas vão acordar de manhã e já vão estar mudadas. Não é assim. É assim? Não, irmão. Não é assim. Ó, por exemplo, quando a gente veio mudar lá do Pinheirinho para cá. Irmão do céu, foi um trabalho. Levamos o dia todo. Sem falar que a gente já vem numa semana, acho que uns 15 dias já, arrumando as coisas, preparando para a mudança. Então, mas levamos o dia inteiro, irmão. Como eu louvaria a Deus se fosse assim, fechasse os olhos e as coisas já estão aqui, tudo no lugar, ajeitadinha, arrumadinha, não precisaria de esforço nenhum. Seria maravilhoso, mas não foi assim. A gente teve que carregar o caminhão lá. Levamos, carregamos, fizemos força. Não é, Caquinho? Fizemos força. Se dedicamos, depois chegamos aqui, descarregamos, procuramos colocar as coisas no lugar, ainda ficam as coisas, ainda tem coisas para nós organizarmos. A mudança não acabou ainda, irmão. Não, pastor, mas está tudo aqui, ó, tudo certinho. Não, irmão, mas ainda tem coisas e coisas e coisas para nós fazermos, que é da mudança. Se você olhar na lateral aqui, tem um monte de coisa. Se você olhar nessa lateral, tem um monte de coisa. Se você olhar ali nas salinhas, tem um monte de coisa que não é dos kids. Se você olhar na cozinha, também tem um monte de coisa que não é da cozinha. A mudança é um processo. Mas o que Deus quer é que você dê um pontapé inicial nessa mudança e se esforça para ter essa mudança. Se esforça. Se esforça, não é fácil. Você vai ter 2 lutas que eu poderia destacar aqui hoje. Contra você e contra Satanás, que não quer que você mude. E contra as suas vontades, seus argumentos, seu passado, que não quer que você mude. Então, por isso que eu falo que é um processo. Todos nós queremos mudança, achamos que só falar, que já mudamos. Não é bem assim, pois a mudança é um processo. Pois precisamos dar o primeiro passo para a mudança, com a consciência que é um processo. Lucas capítulo 13, versículos 7 ao 9. Diz assim: assim disse ao homem que tomava conta da plantação: olha, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figo nessa figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira, porque deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se o ano que vem ela der figo, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Irmão, aqui nós pegamos aqui o processo de uma mudança de uma figueira que não dava fruto para uma figueira que precisaria produzir fruto. Esse meio termo era a mudança necessária para acontecer. Então nós podemos comparar aqui nesta noite que a mudança é um processo de um estágio para outro. Podemos destacar aqui que a mudança é de um patamar para o outro. E podemos ter a base aqui nesse texto, que o empregado falou para o seu senhor: Senhor, espera aí mais um pouquinho.
Eu sei que 3 anos não tem dado fruto, mas me dá mais um ano para que eu mude essa situação. Para que eu mude. Aquele homem poderia dizer, Senhor, o Senhor que manda. Se eu mandar cortar, eu corto. Se o Senhor manda... Não, espera aí. Ele não aceitou aquela situação. Ele queria que acontecesse algo. A mudança cabe a nós. Não simplesmente querer mudar, precisamos buscar essa mudança. Ter atitudes que correspondem à mudança. Todos nós queremos mudar, sim ou não? Quem quer mudar, levanta a mão. Todos nós queremos. Mas basta querer? Basta querer? Basta assim, eu quero mudar. Que legal, quero mudar. Não. Não basta querer, irmão. Eu quero que você entenda que não basta querer. Eu quero que você abra a mente, que isso fica martelando na tua cabeça. Irmão, o resto da tua vida. Que não basta querer, que não basta querer, que não basta querer. Tem que ter atitudes que correspondem. Você está entendendo? É a mesma coisa, você vir para a igreja, aceitar Jesus, Jesus tira todos os demônios da tua vida, Jesus limpa a casa, que é você, beleza, ficou limpinho, e aí? É necessário outro morador. Porque eu costumo contar, quem não passou por encontro vai ouvir, que no encontro, que a nossa vida é como a casa, é a mesma coisa como uma casa deserta, uma casa sem morador. O que acontece com ela, irmão? Primeiro passo, o mato cresce, fica toda em ruínas, mas quando há um morador, há zelo, há cuidado. Então nós não podemos ser pessoas que vivem uma vida vazia, precisamos ter um morador, precisamos ter atitude, largamos lá, abandonamos as coisas ruins, agora nós precisamos ter novas atitudes, precisamos ter um novo posicionamento. Olha só o que lemos nesse versículo, que é poderoso. Existem 2 aspectos do processo da mudança. Primeiro dele, eu vou afofar a terra. Mudar o ambiente, eu posso aqui classificar que afofar a terra é mudar o ambiente. O processo da mudança é muito importante você mudar o ambiente. Eu quero mudar, mas sem mudar o ambiente. Por exemplo, vamos lá, irmão, vou dar um exemplo. Eu gosto de escutar música de funk. E eu quero mudar, não quero aceitar isso mais na minha vida. Não quero mais isso. O que você vai fazer? Qual que é o primeiro passo? Tira isso da tua vida. Mas não só basta tirar, você precisa preencher com a outra coisa. Isso é mudança. É mudar o ambiente. Então nós precisamos mudar o ambiente, nós precisamos mudar ao nosso redor o que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter novas atitudes, nós precisamos mudar o ambiente que nós vivemos. Preparação de um ambiente para mudança, identificar no que precisamos mudar. Primeira coisa, nós precisamos olhar para nós e ver naquilo que nós precisamos mudar. Não é fazer vista grossa, é ser verdadeiro para você, é ser justo para você. Muitas pessoas nos procuram e pedem, pastor, eu quero mudar. Pastor, eu quero mudanças, eu quero isso, daí você dá uma lista para a pessoa. Passa meses e meses e meses, as pessoas da mesma forma. Porque não basta querer, tem que praticar aquilo que está sendo posto. Sim ou não?
Sim, irmão. Pastor, não coloquei em prática, então você não quer mudança. Você não mudou, não identificou na tua vida verdadeiramente aquilo que você precisa mudar. Aquilo que eu preciso mudar, eu preciso identificar na minha vida. Sem identificar na sua vida, você não vai conseguir mudar. Não vai. Nós precisamos. Não tem como ter as mudanças se ainda continuarmos como os velhos costumes e atitudes. Não tem como nós ter as mudanças se ainda continuamos com os velhos costumes, com as velhas atitudes, irmãos. Não tem como. Não tem como. Nós precisamos. Eu carrego um ditado comigo, eu já falei, eu vou voltar a repetir, que é: amanhã tem que ser melhor do que hoje. E hoje tem que ser melhor do que ontem. Eu preciso estar numa crescente em todas as áreas da minha vida. Não é só familiar, não é só questão de trabalho, mas é questão de espiritualidade, questão de ministério. Eu preciso estar numa crescente, irmão. Pessoas acomodadas não crescem. Pessoas acomodadas não avançam. Nós precisamos. Olha só em Mateus capítulo 9, versículo 21, diz assim: pois dizia a si mesmo, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Aqui é um clássico da Bíblia, que é algo que todo mundo conhece, que fala da mulher que tinha fluxo no sangue, que ela tinha 12 anos, que sofria daquela hemorragia. Mas ela queria mudar aquela situação. E ela na sua casa desejou: se tão somente eu tocar nas vestes dele eu serei curada. A mudança de ambiente, a mudança de atitude, a mudança de posicionamento, a mudança de ação, a não aceitação. Ela tomou um posicionamento, ela tomou uma ação, ela tomou uma atitude. Não foi: vou esperar Jesus vir na minha casa, não, vou esperar acontecer isso, vou esperar acontecer aquilo, não, vou esperar vir um sinal, não, irmão, não, nós não podemos ficar esperando. Nós temos que ter uma ação, nós temos que ter uma atitude, nós precisamos ficar inconformado. Se você ficar esperando acontecer alguma coisa dentro da sua casa, para que a tua família seja tocada, irmão, com todo respeito, não vai acontecer, porque o Senhor colocou você lá como luz, como sal lá, e é através de você, através da sua ação, através do seu posicionamento, através da sua mudança de ambiente. Tem mulheres, tem esposas que querem que o seu esposo sejam transformados, sejam mudados, mas não colocam um louvor dentro de casa para ser tocado, não coloca uma palavra para se escutar, não faz uma oração. Querem que as suas esposas sejam mudadas, transformadas, mas não colocam um louvor para escutarem. Não colocam uma palavra para ser ministrada ali dentro. Não fazem uma oração. Irmão, nós não conquistaremos as coisas pelas nossas forças. Conquistaremos pela força do Deus vivo. Mas nós somos o meio.
para a qual Deus se manifestará no ambiente onde nós estivermos. As mudanças acontecerão quando você se conformar com a situação, com o ambiente que você está vivendo e começar a mudar aquilo, começar a colocar um louvor, começar a orar, começar a ministrar. Você está entendendo, irmão? Não sei se vocês estão entendendo aqui nesta noite. Nasceu assim, vai morrer assim, é desse jeito mesmo, não tem nada que eu faça que possa acontecer, não sei o quê. Não, irmão, está na hora de você começar a agir dentro da sua casa, está na hora de você começar a agir aonde você estiver, está na hora de você começar a mudar o ambiente. Chega de aceitar, chega, não é brigando, claro que não. Não é empurrando goela abaixo, não. Mas é você começar a mudar as suas atitudes e ações. Nós precisamos ter uma atitude que muda o ambiente onde nós estamos. É fofar a terra. Aquele empregado com certeza encontrou aquela terra em volta da árvore socada. Socada. Não passava água. Então, ele viu e presenciou aquilo e viu que a terra estava muito dura. Começou a fofar a terra. Para que a água penetrasse. Quem já trabalhou no norte? Quem já teve horta, quem já carpiu, sabe. Quem já preparou terra para plantar, sabe que tem que fofar a terra. Você está entendendo? Então aquele homem identificou que a primeira coisa precisava mudar aquela terra. Então ele teve uma ação que mudou aquela terra. Que ambiente que você está vivendo, irmão? Que situação que você está vivendo? Você precisa ter uma atitude que muda. É o processo. É o processo. É não aceitar. Segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui, por bastante adubo, inserir algo para essa mudança. Nós lemos lá que, primeira coisa, ele afofou a terra, segunda coisa que ele fez foi, colocou adubo naquele lugar. Uma das coisas que nós precisamos destacar aqui, que nós precisamos nessa mudança, inserir algo. Não adianta nós queremos mudar sem inserir algo, sem colocar algo. Nós precisamos, eu quero mudar, eu tive uma atitude, eu reconheci, eu mudei o ambiente, beleza, mas agora eu preciso inserir algo. É a mesma coisa, as pessoas querem parar de pecar, mas não inserir algo na vida deles. Igual eu falei, parei de escutar música, funk, mas e agora? Preciso inserir algo. Em cima daquilo que identificamos, as mudanças, precisamos fazer algo que traz as mudanças. E manter as mudanças. Não podemos ficar de braços cruzados e esperando que algo aconteça, mas sim fazer algo para a mudança acontecer. Já temos aprendido que a mudança gera desconforto. E esse desconforto não é só no primeiro instante. Eu não sei você, irmão, mas nós estamos aqui com desconforto aqui. Porque nós sabemos que tem coisas da mudança aqui do lado. Nós sabemos que tem coisas da mudança aqui do lado. Nós sabemos que tem coisas da mudança lá na salinha dos kids. Queremos dar um espaço melhor para as crianças. Queremos dar um espaço melhor para vocês. Isso nos deixa de um jeito constrangedor.
Nós queremos dar o melhor para vocês. Como nós queríamos colocar aqui o isolamento acústico, colocar ar-condicionado, sabe? Colocar umas cadeiras bem fofinhas para vocês sentarem. Sei que alguns vão dormir, mas tudo bem. Aí a gente dá uns glória a Deus, aleluia, aqui mais alto, e o irmão já... Opa, deixa eu voltar. A gente queria dar um melhor para vocês. Com certeza, irmão. Mas ainda a mudança gera um desconforto. Então nós precisamos entender que nós não podemos ficar de braços cruzados. Por exemplo, ainda eu vim sábado aqui, juntamente com o Dieguinho, já colocamos aqui as tomadinhas. Colocamos aqui, colocamos esse aqui, o outro eu ia colocar, queimou a furadeira, irmão. Não deu. Não deu. Ainda estamos continuando trabalhando na mudança. Ainda estamos continuando, nós não estamos de braços cruzados, porque nós queremos ter o melhor, queremos viver o melhor, queremos viver a transformação de Deus. Mas se você nessa mudança, nessa caminhada de mudança, se você ficar de braços cruzados, meu irmão, você não vai alcançar a transformação. Não vai. Não vai. Deus já tem ministrado, Deus já tem falado poderosamente na minha vida e na sua. Mas o que nós temos feito com isso? Isso precisa produzir vida em nós. Isso precisa produzir ação em nós. Isso precisa agir em nós. Pastor, não consigo vencer isso, não consigo vencer aquilo. Irmão, porque você, irmão, está de braço cruzado. Mas a partir do momento que você tiver uma ação, meu irmão, ninguém te segura. Porque as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Se nem as portas do inferno, irmão, imagina o resto. Nada prevalecerá contra a sua vida. Como nós temos aprendido, fomos ministrados pelo nosso pastor, que tem 6 pilares que precisamos desfazer, abandonar da nossa vida, que são da velha natureza. Existem 6 pilares. A mentira. Eu não anotei aqui, achei que eu ia lembrar. A mentira. Passa a cola, irmão. Vamos lá, passa a cola. Não, sem colar, irmão. Tem que estar gravado na mente aí, ó. Oxi, eu lembrei de um. Vamos lá, irmão, ajude. Vai lá. Não entristecer o Espírito Santo. Muito bem. Não, eu falei isso só para fazer vocês lembrar, irmão. Cadê? Esqueci mesmo. Vamos lá. Renovar os sentimentos e a mente. Não dar oportunidade para o diabo tentar vocês. Abandonar o egoísmo. Abandonar a raiva. Ser perdoador. Não entristecer o Espírito Santo. Vocês estão esquecendo de um, irmão. Lembrei agora, hein? Isso aqui, muito crente tem rodado. Nem fale, que eu vou falar para vocês. Trabalhar honestamente. Trabalhar honestamente. São 6 pilares que nós precisamos abandonar, que é da velha natureza. Se nós temos a atitude de abandonar essas coisas, nós precisamos inserir novas coisas.
Se nós precisamos abandonar a mentira, o que nós precisamos inserir na nossa vida? A verdade. Olha aí, irmão. Não é apenas abandonar a mentira e pronto, acabou, mudei. Precisamos inserir a verdade. Precisamos parar de entristecer o Espírito Santo. Precisamos o que agora? Quem está aqui? Eu gosto de estar com os irmãos. Quem está aqui? Se temos que abandonar e parar de entristecer o Espírito Santo, o que nós temos que fazer agora? Irmão, Jesus amado, nós precisamos alegrar o Espírito Santo. Você tem alegrado o Espírito Santo? Uma das coisas que as pessoas acham que só o pecado entristece o Espírito Santo. A falta de honra ao Espírito Santo entristece ele. Infelizmente a igreja tem tido uma atitude de falta de honra e respeito ao Espírito Santo. Como assim, pastor? Vou te falar, às vezes os irmãos ficam no Facebook, Instagram, dentro de um momento sagrado, um momento de culto. Isso é falta de respeito. Isso entristece ou não entristece? Entristece. É a mesma coisa você chegar aqui na igreja e ninguém te dá atenção. Você chega aqui na igreja, vai conversar com um, te chuta. Vai conversar com o outro, te chuta. Você vai ficar triste ou feliz? Não, seja sincero, irmão. Vai ficar triste, vai ou não vai? Será que nós não temos feito isso com o Espírito Santo? Está vendo esse garoto? Vem aqui, meu filho. Você vai ser o meu exemplo. Está vendo esse menino aqui? Gente, ele vinha para a igreja e quando juntava Davi, os amiguinhos dele, na hora de culto, irmão, ficava conversando, correndo, brincando. Cheguei e conversei com ele. Filho, culto é sagrado. Culto é sagrado. Você precisa cultuar o Senhor, que esse momento é sagrado. Aí ele trazia o celular e começava a ficar com um joguinho ali, irmão. E joguinho daqui, joguinho dali. Vai. Eu cheguei e conversei com ele. Filho, agora não, o culto é sagrado. É momento de você dar o melhor, cultuar o Senhor. Então agora você não pode ficar com joguinho. Depois do culto, quando acabar o culto, aí você pode jogar bola, pode correr com os amiguinhos, pode pular, só não vai pular os muros, mas pode jogar joguinho. Porque ele tem que aprender que culto é na célula também. Na célula também, irmão. Ele fica lá só observando. Não fica num joguinho. Porque ele entende que ele precisa respeitar aquele momento que é sagrado. E isso, muita gente tem entristecido o Espírito Santo. Obrigado, meu filho. Muitas pessoas ficam andando dentro da igreja, mas correndo para lá e para cá, crente adulto. Isso é falta de respeito ao Espírito Santo. Isso é falta de respeito, irmão. Porque quando você fica andando, você está tirando a atenção. E quem é o principal aqui neste lugar? Se chama Espírito Santo. Não sou eu, não é o missionário, não é a missionária. Nós somos farinha do mesmo saco, nós somos comedor de feijão. Não é nós. Você não precisa a tua reverência a nós, porque nós não somos nada. Mas aquele que está operando neste lugar. Você precisa. Tem gente que não toma água em casa, mas vive no bebedouro. Verdade. Tem gente que vai no banheiro uma vez, irmão, olha lá. Mas na igreja parece que vai 5 vezes, irmão. Nada contra, viu, irmão? Mas é só uma dica. Pastor, mas não tem nada a ver. Tem sim, irmão. Tem sim.
falta de reverência ao Espírito Santo de Deus. É verdade, irmão. São as mudanças que nós precisamos começar a ter em nossas vidas. Não são as grandes, começando pelas menores. Minha mãe um dia, meu irmão, vou contar essa. Minha mãe um dia, eu era bem menor, mais novo, lá no Correio de Freitas, mais menor que sou hoje, lá no Correio de Freitas, e eu era a coroinha da igreja católica. Estava lá. E um dia, irmão, fervi na igreja. A missa rolando, eu peguei as cadeiras lá de trás e comecei a arrastar. E arrastei todas as cadeiras que tinha na igreja, irmão. Minha mãe catou eu pelo bracinho assim, ó. Me levou lá atrás da igreja, me deu uns tapas na boca, meu irmão. Saiu sangue. Mas nunca mais eu tive uma atitude de desrespeitar aquele momento. Você precisa entender isso. Que o Espírito Santo merece respeito. E a minha pergunta é, você tem entristecido o Espírito Santo? Não, pastor. Então você precisa alegrá-lo. Como que eu posso alegrar o Espírito Santo? Ter comunhão com Ele. Ter relacionamento com Ele. Ter vida com Ele. O maior adubo que você e eu pode ter é a vida de Cristo em nós. Porque Ele é a vida. O maior adubo que você possa ter é a vida de Cristo Jesus em você. Porque Ele é que vai te levar às demais coisas. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Esse é um nível maior, da onde a vida de Cristo reina em nós, que nós precisamos buscar. É o nível mais alto que precisamos buscar para viver. É necessário ter as mudanças para ter essa vida. Tem pessoas que estão na igreja só por estar, irmãos. Tem pessoas que vêm para a igreja porque acha legal, porque o louvor é legal, porque os meninos tocam bem, porque a palavra, que o jeito que o missionário ministra é legal. Mas existe um motivo que nós se reunimos neste lugar, que se chama Jesus de Nazaré. Não existe outro motivo. Quando nós chegarmos a esse nível que Jesus é o motivo que nós estamos aqui, independente quem está pregando, quem está ministrando, quem está tocando, quem está cantando, quem está dançando, quem está na recepção, quem vai fazer dízimo e oferta, quem está nos kids, irmão, não importa. O importante é que Ele está lá. Esse é o mais alto nível. Esse é o mais alto nível. E nós precisamos entender que nós precisamos trazer a vida de Jesus, trazer a vida do Espírito Santo, para que as coisas comecem a acontecer em nossas vidas. E diante de tudo isso, quais são as mudanças que você precisa fazer? Nós estamos em 2023, um ano da mudança. Mas quantas coisas já vêm acumulando na sua vida antes de 2023, que ainda você não ficou inconformado para mudar? Sabe por quê? Eu gostaria que você se colocasse em pé.
Eu gostaria de ler esses 2 versículos. Em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você não a reconhece. Até no deserto eu vou abrir um caminho e o riacho no Hermon. A perseverança na mudança, viveremos coisas novas. Quando nós perseveraremos nas mudanças, quando nós chegarmos ao alto nível de inconformismo e tomar partida de mudanças e perseverar nessas mudanças, reconhecer em nós as mudanças necessárias e ser corajoso para a mudança. Porque muitas pessoas são covardes para as mudanças. São medrosos para a mudança. Que não têm uma atitude para mudar. As coisas têm vencido ele, de vez ele vencer as coisas. De vez ele dominar as situações, as mudanças, mas são as coisas que têm dominado ele, porque ele tem se tornado um covarde diante da situação. Mas o Senhor nesta noite, o Senhor neste ano tem te chamado para você ficar inconformado, reconhecer verdadeiramente, ser transparente para você, e olhar para você, ser sincero: eu preciso deixar isso, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo, eu preciso abandonar o orgulho, eu preciso mudar as minhas razões, eu preciso parar de ser orgulhoso, e reconhecer, e começar a viver uma nova vida de relacionamento, de respeito, de honra e de alegrar o Espírito Santo. Assim, em Isaías, você vai poder declarar: o que passou, passou. Isso não me afeta mais, pois estou num caminho de mudança e já consigo ver fazendo coisas novas. Elas já estão surgindo. E até no deserto se abrirá um riacho. E que nesta noite não é para os covardes, mas para os corajosos. Para aqueles que olham para dentro de você: eu não vou me rebaixar mais, eu não vou me entregar mais, eu vou começar a ter atitudes de mudanças na minha vida, eu vou começar a lutar, eu não vou aceitar, eu não vou me conformar, eu vou começar a me levantar. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesta noite, colocasse a mão no seu coração. Vou ser bem sincero para você aqui nesta noite, meu irmão. É você que precisa fazer essa oração. É você e o Pai. Ouvimos aqui hoje que é você e o Pai. É você chamar pelo teu Pai. É você ser verdadeiro para você e para Ele que te chamou. Não é ser verdadeiro para mim, quem eu sou para fazer alguma coisa, mas é você ser verdadeiro nas mudanças que você já identificou na tua vida, que precisa mudar para ter um novo posicionamento. Comece a identificar o ambiente que você vive. Comece a identificar, meu irmão, aquilo que você precisa mudar. Você precisa afofar a terra. Você precisa afofar a terra, para que a vida de Deus comece a ser enxertada em você, colocada em você,
Começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho vivido uma vida fracassada espiritualmente. Senhor, eu tenho vivido uma vida, Senhor, pobre espiritualmente. Senhor, meu orgulho não me deixa eu dar um passo. Mas nesta noite eu estou aqui, reconheço, Senhor meu Deus, que eu sou miserável. Senhor meu Deus, que eu sou um fraco. Senhor, que eu tenho me entregado, Senhor, ao pecado, à iniquidade. Senhor Deus, eu tenho sido um homem, uma mulher, Senhor meu Deus, que tem vivido uma vida anímica espiritualmente. Mas eu quero mudanças.